Vamos agora começar no módulo bem-estar e vibração, para a gente entender como que funciona esse estado vibracional e o que a gente precisa fazer para sustentar isso. Entender como que a nossa mente, como que as nossas emoções funcionam e operam, para que a gente possa aprender a estabilizar. Isso é inteligência emocional pura. E essa inteligência emocional que vai nos levar a realizar e manter os nossos objetivos. Eu tenho dito que não é sobre a gente alcançar, isso a gente consegue, mas o ponto mais desafiador é a gente manter. Até porque vai ser necessário a gente fazer uma análise de pensamentos, sentimentos e entender como tudo isso funciona. Só que uma vez que você entende e compreende, é o primeiro passo para que você possa aplicar e estabilizar as suas emoções. E uma vez que você estabiliza as suas emoções, você estabiliza a sua vida. Então, bora nessa jornada onde, de uma maneira prática, você começa a entender a linguagem secreta do universo e principalmente do seu corpo. Você começa a entender que nada está fora e tudo está dentro, e esse é o nosso verdadeiro poder. Então, essa primeira aula ela vai estabelecer a base do nosso trabalho. É esse ajuste que a gente vai fazer aqui que é fundamental. A gente vai retirar esse conceito de vibração desse campo assim mais um pouco abstrato e vai trazer para uma realidade física, interna e prática. Vamos desmistificar a palavra e mostrar que ela não é só filosofia, mas ela é a física do nosso mundo interno, é como nosso mundo interno funciona. Então, todos os estudiosos físicos falam sempre a mesma coisa. Dominar essa linguagem é a estratégia para que a gente possa sair dessa oscilação emocional e começar a criar com intenção, realidade, do que a gente verdadeiramente deseja. Afinal, eu tenho certeza que você quer conquistar todos os seus objetivos e que você também quer manter aquilo que você já conquistou. Esse é um ponto muito chave, a gente vai entender aqui como que isso funciona. A gente não quer deixar de ser o que a gente era, porque nem tudo que a gente era ruim. Quando a gente começa a mudar nossa autoimagem, a gente começa a querer manter aquilo que está bom, time que está ganhando, não é que a gente não mexe, a gente vai melhorar. E aí, o que a gente ainda não conquistou, a gente se torna uma nova pessoa, estabilizando esse emocional. Essa é uma grande chave. Então, imagina o seguinte: você já sentiu que você estava se esforçando demais, remando contra a maré, mesmo com todo o autoconhecimento que você já estudou e acumulou? Já sentiu, às vezes, até culpa por você estar repetindo padrões e falando para você mesmo: Nossa, eu já tinha aprendido isso, eu já achei que eu tinha integrado isso. Então, e se eu dissesse para você que o ponto está exatamente na negação e no esforço, e que a frequência que a gente precisa atingir não é do esforço. Então, se você está se esforçando, comece a sair desse lugar, porque não é o esforço que vai levar você a estabilizar as suas emoções, muito pelo contrário, é o seu estado interno que vai ajudar você a se manter. E lógico que a gente precisa de treino, ninguém vai consolidar esse conhecimento e aplicar do dia para a noite. Tudo é treino. Então, imagina que é o seguinte: todo o universo, incluindo você, é energia num estado constante de vibração. Cada pensamento que você tem ativa suas células cerebrais e essas células emitem ondas energéticas e eletromagnéticas. Nas palavras diretas de um dos mestres que eu sigo de mentalidade, que é o Bob Proctor, ele fala: a sua mente ativa suas células cerebrais, bom, e quando essas células cerebrais são ativadas, elas vão impactando esse seu universo interno inteiro. Isso não é poesia, gente. É realmente como a realidade funciona. Tudo que a gente pensa emite vibração no nosso campo energético e isso vai mudar a nossa emoção para bom ou para ruim, vibrações positivas ou vibrações negativas. Então, nesse contexto, o bem-estar deixa de ser um luxo na nossa vida e passa a ser o canal, a chave que a gente precisa alcançar para estabilizar as nossas emoções. Gente, não sei se vocês já ouviram dizer que hoje em dia o novo luxo não é mais bolsas caras, carros, viagens. O bem-estar é o novo luxo. Poucas pessoas conseguem alcançar esse estado porque a nossa mente é muito barulhenta. E se a gente não entender que é a nossa mente que cria, e a gente buscar essa estabilidade, a gente não consegue construir e manter nada na nossa vida. Se você perceber, tudo que você tem na sua vida hoje, você conseguiu quando você estava numa vibração positiva, quando você estava tranquila, quando você estava confiando. E da mesma medida, quando você perdeu qualquer coisa na sua vida, foi quando você se tornou uma pessoa que deixou de confiar, que passou a ter medo, passou a vibrar numa nova frequência, uma nova frequência diferente daquela que você estava operando. Então, esses padrões eles precisam começar a ficar muito mais claros na sua mente, para que você perceba quando essa vibração está te influenciando e para que você possa mudar.
Você precisa alcançar um estado de coerência, coerência mental e emocional, para que você possa manter as coisas na sua vida. De uma maneira muito simples. Quando você está bem, quando tudo está dando certo na sua vida, não existe preocupação e existe um platô. Quando você está aqui, ó, é quando as coisas começam a acontecer na sua vida, porque você alinhou mente e coração. Você está no estado de bem-estar, você está no estado de paz. E é nesse lugar que as coisas se mantêm. Agora, quando você se desestabiliza e você parte para as energias mais negativas, nos pensamentos de culpa, medo, raiva, tudo isso começa a se reorganizar. E aí você começa a atrair uma realidade diferente daquela que você gostaria. Então, começar a prestar atenção nisso já começa a fazer diferença. Então, nesse contexto, a gente vai buscar um estado vibracional sustentado. Você vai começar a criar isso dentro de você. Você não vai ser mais programada pelo externo. Você vai começar a criar isso dentro de você. Você agora vai tomar posse. Essa autonomia precisa vir de você, porque esse é um poder que está dentro de você. Você para de ser controlada pelo externo e começa a programar a sua realidade. Pensa nisso. Quem precisa, por exemplo, de muito descanso, que está muito estressado, né? Quantas vezes? Nossa, eu preciso relaxar, eu preciso descansar, eu preciso de férias, eu preciso largar tudo. Uhul, sextou. Todas essas frases, quem está precisando de muito descanso é porque na maior parte do tempo está ou fazendo algo que não ama, ou se sentindo obrigado a fazer algo, ou num sentido de estresse muito grande, operando nessa frequência de incoerência e de esgotamento. Então, quantas vezes você também já não deve ter utilizado aquela frase assim: Nossa, eu trabalhei muito essa semana, então eu mereço. Então, olha como que a sua mente está programada, que você precisa se esforçar muito para que você mereça um descanso. Essa é uma programação comum. E a gente precisa sair dessa programação, porque muito trabalho traz estresse, muito estresse traz desalinhamento da nossa vibração. E eu não estou falando sobre trabalho em si, eu estou falando sobre a atividade que você faz. Se essa atividade que você faz, ela não estiver congruente com aquilo que você ama fazer, você vai se estressar. E quando você se estressar, você desalinha toda a sua vibração. Por isso, é que a proposta aqui é que você comece a alinhar os seus desejos e objetivos de acordo com aquilo que você ama fazer, de acordo com aquilo que traz para você bem-estar. Se você hoje não trabalha com o que você ama, você precisa colocar isso como um objetivo. Quando você trabalha com o que você ama, você começa a entrar, né, em uma onda de dopamina, que é prazer em fazer algo. E quando você está sentindo prazer em fazer algo, você não se estressa tanto. E quando você não se estressa tanto, você mantém um estado vibracional positivo. Então, quando a gente opera nessa frequência de incoerência, esgotamento, a gente não consegue ter bem-estar. E isso também funciona no seu dia a dia. Se você, a todo momento, você está pensando naquilo que você deseja, mas você fica duvidando, sentindo medo, você fica sentindo ansiedade, porque aquilo ainda não aconteceu. A todo momento você fica olhando a sua conta bancária, a todo momento você, né, mentaliza aquilo que você quer e você fica duvidando que aquilo vai acontecer, e isso está causando em você uma turbulência e está baixando a sua vibração. Nós vamos entender como que a gente pode sair desse lugar e alcançar a máxima vibração que a gente puder. Tudo isso se alcança com pensamentos, com sentimentos e sim, tudo isso pode ser alcançado dentro de nós. Basta que a gente entenda essas chaves. O real bem-estar é ter energia, é ter prazer naquilo que você faz, é estar alinhada com os seus objetivos. Quando você tem e desenha uma nova autoimagem, você vai desenhar essa autoimagem de acordo com aquilo que você quer viver, entendendo que para atingir os seus objetivos, você vai precisar fazer coisas que você não gosta de fazer, mas vai ser o ponto de você começar a gostar daquilo que você não gosta de fazer, começar a ressignificar. Exemplo, antes, eu não gostava de treinar. Não era um hábito para mim treinar. Então, eu usava uma frase muito assim: Nossa, eu vou treinar na força do ódio. Olha o que eu estava programando para minha mente. Eu estava programando na minha mente que eu tinha ódio de fazer aquilo. Então, o que que eu comecei a fazer para ressignificar isso? Primeiro, entender que o treino ia me fazer muito bem e que a minha eu do futuro gosta disso. Então, eu comecei a mudar a narrativa. Eu comecei a falar para mim mesmo assim: eu treino por amor ao meu corpo, por amor e gratidão à vida, por amor a tudo que Deus me deu. Então eu comecei a olhar para os equipamentos no treino e começar a falar, eu treino por amor. Eu gosto de cuidar do meu corpo por amor. Eu gosto de comer comidas e tudo que faz bem por amor. Então, busca entender que tem coisas que talvez hoje você não gosta,
mas que a sua eu do futuro, para que ela seja aquilo que você quer, ela vai ter que gostar. Então aqui a gente começa a ressignificar. Então não é só sobre trabalho, é sobre atividades. Você precisa criar uma eu do futuro que tenha atividades onde ela ama fazer tudo aquilo que ela faz. Ela não é obrigada a fazer nada. E aquilo que ela ainda se sente obrigada, você coloca a meta de poder ressignificar isso. E para isso nós temos ali a mudança de crenças limitantes. Vocês já passaram por esse tópico, mas a gente também vai falar sobre isso. Em algum momento você vai perceber que às vezes você tem algum certo tipo de resistência de fazer algumas coisas, simplesmente porque no passado você ressentiu fazer essas coisas, porque realmente você foi obrigada. Às vezes, um alimento, né, uma salada que você hoje em dia não gosta de comer, talvez porque na sua infância sua mãe obrigou você a comer e você pegou um ressentimento disso. Só que agora você é uma adulta. Então, entre criança, adulta e sábia, a gente começa a escolher diferente. Se você quer criar prosperidade na sua vida, você tem que ser a sábia, mas antes de ser a sábia, você precisa passar para adulta. E a adulta acaba fazendo aquilo que ainda não gosta de fazer, até que a gente ressignifique e comece a gostar, ok? Então, o real bem-estar é você ressignificar, ter mais energia naquilo que você está fazendo, começar a ter prazer naquilo que você faz e estar alinhada para realizar esses objetivos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso de uma cliente, né, que eu atendi, que a história é o seguinte. Ela era uma executiva de altíssimo nível, né? Ela queria subir para um próximo nível. E o papel dela, né, de vida, era assim impecável, aquilo que ela acreditava. Ela tinha uma carreira maravilhosa, tinha um apartamento de luxo, já tinha reconhecimento profissional. Só que por dentro, ela vivia um colapso silencioso de exaustão e ansiedade crônica. Ela não falava para ninguém, ela não fazia terapia e ela tentava organizar isso tomando remédio, do jeito dela e às vezes com excessos de bebida e tudo mais. O que que ela fazia? Ela tinha hábitos ruins, mas mesmo assim ela lia livros, ela aplicava as técnicas que ela via no livro de produtividade, só que ela sentia que ela remava, remava, remava e nunca chegava no objetivo dela. E aí depois ela começou a perceber que conscientemente ela estava fazendo tudo o que precisava ser feito, mas ela se sabotava em vários aspectos. Quantas vezes que você já não percebeu que você também se sabota aonde você poderia crescer? Quantas vezes você já percebeu que você está resistindo a fazer aquilo que vai te levar para o próximo nível? E quantas vezes você já se sentiu culpada por não estar fazendo? Você sabia que a culpa, ela vai baixar a sua vibração? Você sabia que quando você começar a sentir isso, já é o momento de você começar a anotar ali aquilo que você sente culpa por não ter feito, para que você crie uma estratégia para você começar a associar aquilo a prazer, ou até mesmo acabar com aqueles hábitos? Então, no caso dela, essa virada começou a acontecer quando ela parou, né, de fazer mais daquilo que não dava prazer para ela e começou a ajustar o seu estado vibracional diário. Então, o que que ela começou a fazer? Ela começou a pegar aquilo que não dava prazer para ela, aquilo que trazia muita pressão para ela, e ela começou a escrever aquilo que ela se sentia culpada, aquilo que ela não conseguia fazer. Então, o que ela procrastinava, o que ela deixava para depois, aonde ela escorregava. Aquilo, quando ela fez aquela lista, ela escreveu e ficou muito claro para ela. Então, muitas vezes, essa é uma estratégia muito simples, que muitas vezes a gente não muda porque a gente guarda tudo na cabeça. Então, comecem a anotar as listas daquilo que você não quer mais na sua vida, quais são os hábitos e qual é o momento onde você se sabota. Deixa tudo muito claro para você numa folha, para que você possa ler aquilo e criar uma estratégia para mudar aquilo. E aí, o que que ela começou a fazer? Ela começou a ajustar o estado vibracional diário dela. Antes de começar o dia, de fato, ela começou a alinhar o vibracional. Ela começou a regular as emoções dela ao acordar. Então, o que que ela percebeu? Que a vibração de esforço dela, essa luta, ela estava simplesmente atraindo mais situações que exigiam esforço, que confirmavam a sensação de falta. A mudança não foi na ação, foi na frequência. Gente, funciona exatamente assim. Eu sei que muitas de vocês às vezes chega para mim dizendo assim: "Eu sou muito atarefada, eu não tenho tempo para nada, e minha vida nananã, nananã, nananã". Entenda. Quanto mais você vibrar nessa frequência, mais enrolada vai ficar a sua vida. Enquanto você não tiver a maturidade de dizer, eu sou uma criança por estar deixando a vida me levar dessa maneira, e agora eu vou partir para a adulta, e eu vou começar a colocar limites no meu próprio tempo, e eu vou começar a me regular emocionalmente,
Ou seja, quando eu parar de colocar eu nesse lugar de coitada, nesse lugar de vítima, e eu vou regular sim a minha vibração todos os dias de manhã. Eu vou me comprometer, eu vou acordar mais cedo e eu vou alinhar a minha vibração para eu programar o meu dia. Enquanto você não tomar essa decisão, você vai continuar criando mais do mesmo. Onde tem caos, só é possível criar mais caos. Entenda isso. Funciona mais ou menos assim. Analogia da frequência de rádio. Imagina que você está tentando ouvir a sua música favorita, que são os seus desejos. Seus desejos, prosperidade, paz, um relacionamento de alma, todos eles estão tocando numa frequência 105 FM, a frequência do bem-estar e da plenitude. Olha que maravilha. Só que, no entanto, você insiste em manter o seu sintonizador interno na estação 99.9 FM, que é o que? A estação de esforço, na luta e na escassez. Você não pode sintonizar em uma frequência e esperar ouvir a música que está tocando na outra. É meio que óbvio. Nossa missão aqui é simplesmente ajustar o nosso sintonizador interno. Não é sobre você ficar apagando fogo. Esse primeiro momento, você vai começar a silenciar. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer isso por você e a sua realidade, ela não vai mudar. Se você esperar que a mudança venha das pessoas de fora, das situações, ela nunca virá, porque você é a criadora da sua realidade e é você quem precisa se dar limites. E eu sei que às vezes você não aprendeu a ter limites. Às vezes na sua infância você não tinha quem te dava limites. Às vezes você não teve a presença paterna de um pai que dava limites e sabia também como amar. Talvez quando criança você não tinha a presença de uma mãe que te dava limites e mesmo assim sabia amar. Às vezes você teve pais extremamente rígidos, mas que sabiam só ser rígidos. E isso talvez pode ter causado ali um ressentimento da sua parte em ter realmente uma disciplina. Muitas pessoas não têm disciplina porque elas ressentem a disciplina exatamente pela maneira como elas foram criadas. Mas o ponto é, quando você era criança, você não podia mudar essa realidade. Você tinha que fazer somente o que seus pais diziam que você precisava fazer. Só que agora você é uma adulta. E a partir desse momento, é você quem cria a sua realidade. Então, neste momento, feche os seus olhos e repita: eu sou a criadora da minha realidade. Sou próspera e sou feliz. Isso. Agora você determina que é você quem muda. Então você escolhe qual que é a frequência, qual que é a rádio que você vai escolher a partir de agora. Então agora eu vou propor para você uma prática de integração. Você vai fazer um scanner vibracional em você mesmo. Então, nos momentos onde você estiver fazendo a visualização da sua eu do futuro, da sua eu próspera, da sua eu de sucesso, que são 3 vezes por dia, que eu disse para você que pode ser ao acordar, pode ser à tarde antes de dormir, né? Você pode separar entre manhã, tarde e noite, 3 vezes. Pare por alguns segundos antes de fazer essa visualização da sua eu de sucesso. Feche os olhos neste momento, antes de começar a visualizar o seu futuro, os seus objetivos, a sua eu vivendo. Feche um pouquinho os seus olhos por alguns segundos. Respira fundo e pergunte a si mesma: qual é a música que está tocando dentro de mim agora? É uma música calma? É uma música de suficiência, de paz, de bem-estar ou de pressa e de falta? O objetivo aqui não é você julgar, mas você criar consciência. De nada adianta você fazer a visualização da sua eu do futuro de sucesso se você não alinhar primeiro e não entrar em coerência com esse sentimento antes. Você só consegue criar se você estiver vibrando alto. É assim que você cocria, porque o seu coração está expandido. Se você estiver na pressa, no medo, para antes, faça isso, alinhe a sua vibração para que você possa realmente utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. Então, entenda, esse exercício, ele é simples e ele vai regular o seu sistema nervoso e ativar o seu córtex pré-frontal, que é o seu observador. É o nosso observador que cria a nossa realidade. Então, quando a gente coloca esse observador, o que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo, em qual rádio que eu estou sintonizada, ele interrompe a reação automática do seu sistema límbico, que é esse sistema reativo que causa dor e incongruência. Então, o que que você vai fazer? Se o seu estado interno, imagina, se esse seu estado interno, na hora que você estiver lá,
reconhecendo em qual estação de rádio que você está. Se esse estado interno agora fosse um pedido do universo, o que você estaria pedindo? Entenda, de nada vai adiantar você estar na confusão, no medo, na raiva, tentando criar a sua realidade. Entenda que o universo ele não vai entender palavras, ele só vai entender vibração. A sua comunicação precisa estar congruente. Você se vê como a sua eu do futuro e de sucesso, realizando todos os seus objetivos 3 vezes ao dia. E antes disso, você alinha qual que é a frequência, a rádio que você está sintonizada. Fazendo isso, eu posso garantir que você vai exponencialmente começar a alinhar o seu estado interno, a sua vibração, com os seus desejos. Você vai alinhar a sua mente com o seu coração e entrar nesse estado de coerência. Somente quando você entra no estado de coerência é que a gente consegue manifestar a vida que a gente deseja. Então, agora que você entende o seu estado interno e a linguagem que o universo ouve, a pergunta se torna inevitável. E ela é a seguinte: como esse estado é programado dentro de você, muitas vezes, sem a sua permissão? É isso que vamos mergulhar na próxima aula. Como que a gente pode retirar os estados que não vai nos beneficiar, para que a gente possa ouvir somente o estado e a voz que vai nos beneficiar. Te encontro na próxima aula.